Em nosso encontro de hoje, nós vamos continuar falando sobre o pilar da disciplina, que já viemos trabalhando aí há vários encontros, e vamos hoje relacionar a disciplina com o tempo, né? De fato, o tempo é uma das quatro dimensões nas quais a gente vive, né? Nós temos as três dimensões do espaço. E o tempo é a quarta dimensão, né, dentro da qual a gente tem que encontrar lugar, assim como no espaço físico, né? Nós não podemos nos sentar numa cadeira onde já tem uma pessoa sentada, sem haver reclamações, né? Da mesma forma, todas as coisas que a gente escolhe fazer, ou que a gente precisa fazer, né? Elas têm que ocupar um espaço no tempo, né? E esse espaço no tempo, nesse caso, não dá para ser usado para outra finalidade, né? Essa é uma questão que foi tratada por muitos autores. Nós vamos hoje apenas dar uma pequena introdução ao tema e colocar como observações alguns dos mitos mais comuns, né, que as pessoas colocam a respeito do tempo, né? Nós já tratamos do tempo, por exemplo, como um dos recursos, né? Quando a gente falou do princípio da proteção, né? Que é um recurso que, como todos os outros que nós temos, é limitado. Mas nós vamos aqui, então, trabalhar, né, de fato, algumas características muito específicas e que são conectadas com a disciplina, né? O desafio que todos nós temos na vida é como equilibrar, né, todas essas atividades que estão listadas aqui em forma simbólica na figura: atividade física, lazer, sono, trabalho, alimentação, etc, etc, né? Dentro do tempo que nós dispomos, que é igual para todo mundo, né? Todos nós temos nesse planeta pelo menos 24 horas por dia. E a primeira questão que nós vamos abordar é essa afirmação que a gente ouve muitas vezes, né, quando as pessoas são cobradas a respeito de alguma coisa que não fizeram e simplesmente rebatem dizendo: eu não tenho tempo, eu não tive tempo, né? De fato, o tempo não nos pertence, né? Então nós não temos tempo, o tempo passa. Ou, se vocês quiserem, ao contrário, nós passamos pelo tempo, né? Porque quando a gente for embora, o tempo continua e a gente que vai embora, né? Então, essa de fato é uma afirmação falaciosa, né? De fato, né? Uma reflexão bem conhecida, da sabedoria popular, né? Que aquelas pessoas que ficam esperando encontrar um tempo, eu vou fazer isso quando eu tiver tempo, quando eu achar um tempo, né? A gente nunca acha. Uma moeda nós podemos achar na rua, mas uma hora de vida a mais eu não sei de ninguém que nunca tenha encontrado, né? Portanto, né, se a gente quer tempo para fazer alguma coisa, né, como diz a reflexão, né, se você quer tempo para alguma coisa, né, você que tem que fazer esse tempo, você tem que escolher um pedaço do tempo que você vai passar aqui e dedicá-lo àquilo que você quer, né? Essa é a nossa primeira dica, né? Não dá para achar ou encontrar o tempo. E nós temos aqui um cara bem famosinho, né? Albert Einstein, né? Que diz que falta de tempo, né, é desculpa daqueles que não fazem um bom uso do tempo, isto é, perdem tempo por falta de métodos, né? Nós vamos ver com bastante calma e parcimônia que existem diversos métodos, né, para a gente trabalhar o tempo, né? Mas a questão chave é a seguinte, né? Nós não podemos nos dar ao luxo de perder tempo, né, sendo um recurso tão valioso.
E, de fato, essa importância, né, dos métodos é um tema que foi tratado por muitos autores, né? O Nietzsche diz que os métodos para a gente lidar com essa questão são, de fato, a maior riqueza que nós podemos ter, né? Aprender a lidar com essa questão. Outra colocação comum da gente ouvir, né, das pessoas que dizem que não tem tempo, é que a única forma de conseguir mais tempo para fazer as coisas que não estão fazendo é deixar de dormir, né? E isso também pode gerar questões muito sérias, né? Nós sabemos que a qualidade do sono impacta diretamente na qualidade de vida, né? Quem passou uma noite de insônia alguma vez sabe do que eu estou falando, né? E, portanto, cuidar do sono é uma questão tão importante como todas as outras atividades da nossa vida, né? Existe um conceito aí na cabeça de algumas pessoas, né, de que simplesmente dedicar mais tempo, dar mais duro, trabalhar constantemente, permitindo ser, como diz aqui a reflexão da Dona McCallum, se moer, né, para ter sucesso, né? Isso também é uma falácia, né? Nós precisamos entender que repouso, recuperação e reflexão são partes essenciais, né, da nossa vida. São partes essenciais para a gente conseguir progredir em direção a uma vida que nós possamos dizer que é bem-sucedida e que tem final feliz, né? Precisamos parar para dormir, para descansar e para refletir sobre o que nós estamos de fato fazendo. Senão a gente vira simplesmente uma máquina, um escravo ou algo assemelhado. E esse conceito, né, que de fato, né, é muito influenciado pelas atividades industriais, né, foi descrito aí de forma bem poética nesse pequeno texto do Mário Quintana, que eu vou ler para vocês porque a letrinha está bem pequena. Acho que para muita gente vai ter dificuldade aí na visualização. Diz assim: a vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava ao relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria que eu amo. E tem mais. Não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será a desse tempo, que infelizmente nunca mais voltará. É, de fato, uma reflexão semelhante às anteriores, mas numa linguagem bem mais poética, né? Nós estamos nos permitindo aqui, em nosso encontro, usar o tempo para estarmos juntos e refletirmos sobre o uso dele, né? Outra afirmação que a gente escuta com certa frequência, principalmente por parte de pessoas que não querem se organizar, é que sentar para planejar o que vai fazer também é uma forma de perder tempo. E essa, de fato, nós vamos ver aqui, é mais uma falácia ou mais um mito, né? Porque quando a gente
primeiro lugar, né? Temos aqui a opinião de um militar, né? Quando a gente não tem tempo para se planejar, para fazer as coisas direito, a chance de sair erradas é muito maior. E aí nós temos que refazê-las, né? Isso é, a gente não pensa em como fazer certo, vai fazendo, quando viu deu errado, aí tem que fazer de novo. E isso certamente, na somatória, acaba gastando muito mais tempo do que se a gente tivesse parado para pensar antes como fazer direitinho. Né? De fato, a gente ter um bom sistema, né, diz aqui o Orison Mardi, um bom sistema encurta o caminho para a nossa meta. Né? A gente vai ter que se apropriar de um sistema para isso. E temos aqui uma primeira dica do Mark Twain, né, escritor americano do século XIX, que diz que o primeiro passo, né, o segredo de progredir é começar. Né? Isso porque tem pessoas que, do outro lado, ficam só pensando ou não pensam e, seja lá como for, sequer começam. Né? E aí diz ele que o segredo de começar é dividir as tarefas que são árduas e complexas em tarefas pequenas e fáceis. Mas isso é um trabalho de planejamento. Nós temos que pegar aquilo que é difícil e pensar como subdividir em coisas menores que a gente seja capaz de executar. E uma vez que a gente tiver, então, isso claro, então nós começamos pela primeira. É uma dica aí que já tem mais de 150 anos. E por último, né, nós vamos falar de uma outra questão que se chama de prioridades, né? Porque uma coisa nós temos que admitir, né? Todos nós, qualquer ser humano, tem vontade de fazer um monte de coisa na vida que nunca, de fato, vai ter tempo suficiente, né? Quanto mais criativos nos formos no sentido de inventar coisas, né, mais difícil vai ser a gente conseguir dar conta de tudo. E para isso, então, nós precisamos pensar nessa questão que é chamada de prioridades, que significa, basicamente, a gente escolher, dentre tudo aquilo que nós imaginamos, o que de fato nós vamos fazer. Né? Existe um hábito comum em muitas pessoas, né, que o Stephen Covey está nos lembrando aqui, dizendo que nós não devemos priorizar aquilo que entrou na nossa agenda, né? As tarefas que outros pediram para a gente fazer, né? Aquelas coisas que nós já nos comprometemos. Nós devemos inverter, devemos colocar na agenda aquelas coisas que são as nossas prioridades. Nós devemos escolher, né, aquilo que é importante para a gente e aquilo, então, deve ser prioritário em relação às demais tarefas. Para a gente entender isso um pouquinho melhor, né, vamos aqui trazer um super resumo, né, de um processo aí de planejamento do tempo que foi desenvolvido na Faculdade de Medicina da USP. É muito parecido com outros ciclos de planejamento, mas que passa por 4 etapas. Né? Essas 4 etapas, esses 4 passos, né, são representados pelo círculo à esquerda, né? E nós vamos dedicar aqui um slide a cada um deles. Né? O primeiro é planejar, o segundo é priorizar, depois nós vamos agir em cima do que a gente tiver escolhido, e por último vamos acompanhar, antes de repetir esse ciclo. Como é que funciona isso? O planejar significa a gente pensar naquilo que nós, de fato, queremos atingir. Porque nós podemos imaginar coisas que nós, de fato, podemos conseguir,
e podemos imaginar coisas que não são realistas, né? Que nós não vamos conseguir, né? Então, a primeira questão aqui é a gente avaliar, né, na hora de planejar, né, pensarmos em coisas que de fato nós conseguimos fazer. E a segunda dica aqui, que está no slide, né, quando a gente for definir esses objetivos, né, usar uma técnica que vem da programação neurolinguística e enunciar uma frase completa dizendo como se aquilo já tivesse sido atingido, né? Então, se amanhã é aniversário da tua irmã, da tua prima, né? Coloca na agenda de amanhã, dizendo assim, ó, liguei para o nome da fulana para dar os parabéns, né? Se a gente escrever simplesmente parabenizar a irmã, né, a chance disso acontecer é comprovado que é menor, né? Essa então a primeira dica, né? Pensar no que nós queremos fazer. Depois que a gente escolher o que a gente quer fazer, é claro, nem tudo vai caber na agenda, então nós temos que priorizar, né? Significa o quê? Escolher de forma consciente, com base em nossos valores, o que de fato nós vamos fazer, né? Porque querer é muito fácil, né? E todos nós queremos tanto que não cabe na nossa agenda, né? Para essa escolha, tem várias metodologias, várias sugestões de diversos autores. Nós não vamos aqui entrar em detalhes hoje, mas tem só dois exemplos aí citados nas duas últimas linhas, né? Uma das formas de priorizar é pensar no que a gente gosta e no que a gente tem que fazer, no que a gente não gosta e não vamos fazer, no que a gente não gosta, mas temos que fazer porque é indispensável, né? Essa é uma forma de classificar para entender o que é prioritário e o que não é. Outra forma de classificar, bastante popular, é dividir aquilo que é importante, porque de fato vai contribuir para a gente atingir algo maior que nós almejamos como objetivo, aquilo que é urgente, porque se não resolver agora, alguma coisa vai dar errado, e outras questões que são meramente circunstanciais, né? Interrupções que, por exemplo, se a gente não der muita atenção, não tem nenhuma consequência, né? Então, essas são duas sugestões, né, bem simplesinhas aqui, para a gente priorizar aquilo que a gente tiver planejado. Uma vez que nós tivermos, então, feito essa escolha, nós vamos, de fato, partir para a ação. Vamos agir, que significa o quê, em termos de tempo? Significa que durante um determinado período de tempo específico, que tem começo num determinado horário e termina num determinado horário, nós vamos executar as ações que nós escolhemos e que levam aos nossos objetivos. Então, todo mundo está participando desse encontro, colocou na sua agenda aqui, a partir do horário combinado, nós estamos aqui trabalhando essa temática, por exemplo, né? Então, essa ação, ela tem que passar pelo uso de agenda. A agenda também tem os mais variados tipos, né? Existe agenda em papel, existe agenda eletrônica, existem vários outros tipos de agenda, que nós aqui também não vamos detalhar hoje, mas o importante é que a gente tenha alguma delas, para que a gente tenha o registro para saber essa escolha, né? Quanto tempo nós agimos em prol de determinada tarefa. Porque se a gente não anotar, daqui a alguns dias é certo que nós já esquecemos. E aí, se a gente tiver esquecido, a quarta parte desse ciclo acaba sendo atrapalhada, né? Que é acompanhar, né? Nós sabemos que, por mais que a gente tenha todos esses cuidados, nós não somos perfeitos, nem tudo vai sair conforme planejamos, né? Então, nós vamos ter que, uma vez desenvolvidas as nossas ações,
parar para ver, para monitorar se aquilo que a gente fez, de fato, saiu como que a gente queria. Se saiu, muito bem, parabéns para você. Se não saiu, nós vamos ter que repensar, né? Se saiu tudo certo, então nós podemos agora continuar no nosso planejamento e escolher outra coisa para fazer. Mas se alguma coisa não saiu a contente, e aquilo de fato é importante para a gente, continua sendo prioritário, então nós temos que repetir esse ciclo, né? Isso significa que a gente tem que, de fato, parar para pensar. Nós, apesar da figura aqui ter dividido o círculo em 4 partes, né, isso não deve ser entendido que as 4 etapas, os 4 passos vão levar o mesmo tempo. Não é isso, né? Nós vamos gastar, né, de fato, tempos diferentes aí conforme a escolha de cada um, certo? Se a gente estiver, por exemplo, participando de um planejamento estratégico numa organização, numa empresa, numa entidade, numa associação, então, obviamente, vai ser muito diferente do que se nós estamos inseridos como funcionários ou recebendo ordens dentro de uma estrutura, né, onde aí nós vamos, num outro momento aí, então, tem muito mais agenda dedicada à ação, né? Mas ainda assim, né, nas empresas saudáveis, há um tempo para planejar e principalmente para acompanhar, né? A gente precisa olhar para o que a gente fez e conscientemente decidir se aquilo é ou não satisfatório. Nesse processo, então, nós temos aí uma primeira forma, né, da gente ter um método para lidar com o tempo.